E aí, tudo bem? Eu sou o Lorenzo e você está no canal Lorenzo Videoaulas. Bom, na videoaula de hoje, vou te ensinar a como desenvolver uma redação da prova do Enem e algumas dicas para facilitar o processo de construção do texto durante a prova ou durante os seus treinos. Para começar, vamos explicar as peculiaridades e a estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo, o tipo textual que o Enem pede. A redação dissertativa argumentativa possui algumas características principais que não podemos deixar de lado na hora de fazer o texto. Veja a lista. Primeiro, devemos escrever em terceira pessoa, como, por exemplo, é possível destacar, é enfatizado e etc. Segundo, devemos escrever separando o texto em introdução, desenvolvimentos e conclusão. Terceiro, devemos escrever o texto com base nas 5 competências de avaliação, que são elas: a gramática, os repertórios ou conhecimentos de mundo, que será obrigatório na redação, a argumentação, a coesão e coerência e os 5 itens necessários na conclusão, os quais vamos falar já já. Devemos utilizar de repertórios na nossa redação, os quais se definem por conhecimentos de mundo. Alguns bons exemplos são livros, filmes, seriados, momentos históricos, leis, artigos, entrevistas e etc. Lembrando que é necessário que o repertório possa ser relacionado ao tema abordado. Também é necessário o uso dos conectores ou conectivos, os quais são palavras especiais com função de conectar períodos ao longo da redação. Elas normalmente vêm após o ponto final, decretando o início de outro período, mas é possível usar de conectores no meio das frases sem problema nenhum. Veja só uma lista de conectores interessantes para se usar na sua redação. E por fim, na introdução especialmente, vamos utilizar das teses. Elas são, abre aspas, opiniões ou hipóteses que definimos a respeito do tema, mas são apresentadas de forma impessoal. As teses giram em torno de causas e consequências a respeito do tema, ou seja, na sua redação, é possível escolher uma causa que resulte no tema abordado e uma consequência que é resultado desse mesmo tema. Certo! Agora que você já sabe os pontos principais a serem lembrados ao escrever uma redação Enem, vamos aprender a estrutura do texto. Veja só a ordem. Primeiro, introdução. Nas 7 primeiras linhas do texto, vamos escrever a introdução. Ela vai servir para apresentarmos o tema abordado e 2 teses a serem explicadas, argumentadas e descritas ao longo do texto. Com isso, vamos separar a introdução em 2 períodos. Já lembrando que um período equivale a uma frase, onde se inicia com uma palavra com letra maiúscula, sendo um nome próprio ou não, e termina no ponto final. Certo. O primeiro período da introdução será feito em 4 ou 5 linhas e deverá conter um repertório, o qual se deve relacionar ao tema que será abordado na prova e que deve estar escrito de forma explícita no primeiro período, visando o melhor entendimento. Após isso, vamos ao segundo período. Ele tem a função de apresentar nossas teses a respeito do tema, as quais serão discutidas ao longo do texto. Lembrando, é necessário relacionar as teses à problemática em questão. A seguir, um exemplo. Digamos que o tema seja Desafios aos maus tratos de animais no Brasil atualmente. Veja só. Procurando Nemo, produção cinematográfica do estúdio Pixar, retrata a vida de um peixe-palhaço em meio às dificuldades que a vida no oceano e a existência fora dele podem proporcionar. Fora do contexto cinematográfico, é possível observar cenários de maus tratos aos animais, como os marinhos, no Brasil atualmente. Dessa forma, pode-se destacar o baixo investimento econômico em centros de cuidado a seres vivos aquáticos e o aumento do número de contrabandos de espécies exóticas como fatores importantes na problemática abordada. No primeiro período,
fica evidente a relação do filme Procurando Nemo com o tema. Em seguida, também é possível perceber as duas teses que o autor escolheu para defender: o baixo investimento econômico em centros de cuidado a seres vivos aquáticos e o aumento do número de contrabandos de espécies exóticas. Segundo, desenvolvimentos. Em seguida, vamos falar sobre os desenvolvimentos, os quais são responsáveis pela explicação e argumentação a respeito do tema, de acordo com a tese escolhida. Na redação, vamos fazer o mesmo processo de construção de um parágrafo de desenvolvimento 2 vezes, já que temos 2 teses para discutir sobre. Podemos chamá-los de desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Certo? Agora vamos partir para a estrutura do desenvolvimento. Ele será dividido em 4 períodos. Período 1. No primeiro período, vamos fazer a relação da tese escolhida com o tema da redação. Deve-se fazer isso de forma breve e curta, com no máximo 1 linha e meia de ocupação. Período 2. No segundo período, vamos relacionar um repertório com o tema. Isso deve ser feito em no máximo 2 linhas e meia. Período 3. O terceiro período, e mais importante do desenvolvimento, refere-se à argumentação da tese defendida, de forma que mostre o porquê de defender tal afirmação. Lembrando que isso deve ser realizado de forma impessoal e em terceira pessoa. A argumentação deve ser feita no máximo em 3 linhas e meia. Período 4. Por fim, o fechamento do parágrafo. Ele vai trazer um resumo das ideias ditas de forma bem breve, sendo feito em 1 linha e meia no máximo. E lembrando, essa estrutura vale para o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, beleza? A seguir, um exemplo do desenvolvimento 1. Primeiramente, o investimento monetário precário em locais voltados ao cuidado de animais marinhos, sem dúvidas, é um quociente de grande relevância nesse mote. De tal maneira, é possível destacar a obra de George Orwell, A Revolução dos Bichos, a qual fala sobre revoltas políticas e ditatoriais dentro de uma revolta realizada por animais contra seu dono, devido aos maus tratos ocorridos com os mesmos. Certamente, é inegável a necessidade de ambientes voltados aos cuidados com os animais, principalmente marinhos, que necessitam de um espaço especial para viverem de forma natural, assim evitando situações desnecessárias negativas aos seres vivos. Em resumo, o cuidado com o local de vivência de animais marinhos é essencial para a paz dos mesmos e dos seres humanos. Perfeito! Bom, como podemos notar, é evidente no primeiro período a relação da tese com o tema, o qual estamos escrevendo. Já no segundo período, é utilizado do livro A Revolução dos Bichos como repertório a ser relacionado com a problemática. Agora, no terceiro período, o autor utiliza de um argumento concreto e lógico para defender seu ponto de vista. E, por fim, no quarto período, é possível observar um pequeno resumo das ideias do parágrafo em poucas palavras. Terceiro, conclusão. E, por fim, vamos à conclusão. Ela será feita nas linhas restantes do texto em 2 períodos. A conclusão tem por função retomar as teses antes citadas e desenvolver uma solução utilizando dos 5 elementos de conclusão. Certo, vamos ver como a conclusão é separada. Período 1. No primeiro período, vamos retomar as nossas teses de forma breve, relacionando-as com o tema em no máximo 2 linhas. Período 2. No segundo período, utilizaremos dos 5 itens de conclusão a fim de desenvolver uma proposta para solucionar a problemática em questão. Veja só eles e a ordem que devem ser colocados. Em primeiro, vem o agente, alguém responsável por realizar a proposta definida pelo autor. Em segundo, temos o detalhamento do agente, feito entre vírgulas ou entre travessões, deve explicar o que é ou o que faz o agente citado anteriormente, de forma direta.
Em terceiro, a proposta. Aqui, deve-se escrever uma proposta para solucionar o problema abordado no tema. Em quarto, o meio. Ele se define por qual meio será realizado a proposta. E por fim, em quinto, a finalidade. Aqui, é necessário dizer para qual fim a proposta será realizada. E, também, aqui é onde a redação acaba de fato. Na sequência, um exemplo de conclusão. Certamente, o baixo investimento econômico em centros de cuidado a seres vivos aquáticos e o aumento do número de contrabando de espécies exóticas são fatores de extrema importância nesse mote. Com isso, o IABEA, Instituto Assistencial de Bem-Estar Animal, responsável pelo cuidado aos animais no Brasil, deve realizar campanhas publicitárias de incentivo direcionado à proteção e ao cuidado de seres vivos, como os marinhos. Sem dúvidas, isso deve ser realizado por meio das redes sociais, como o Instagram, com a finalidade de preservar espécies em extinção e cuidar da vida dos animais no Brasil. Incrível! Certo! Como é possível observar, no primeiro período foi retomadas 2 teses e ambas relacionadas ao tema em questão de forma direta. E para finalizar, é evidente os 5 elementos necessários na conclusão para o desenvolvimento de uma proposta de forma completa. Enfim, essa é a estrutura completa de uma redação Enem, com exemplos práticos para te auxiliar na hora de escrever e praticar. Espero que tenha gostado dessa aula e que tenha aprendido a como escrever um texto dissertativo argumentativo. Eu te espero na próxima videoaula. Ah, não se esqueça de praticar escrever redações várias vezes, pois somente com a repetição e o exercício é que chegamos a um bom resultado. Até mais!